Bom dia, Tirone, Arnaldo. Cara, primeira parte. Pensa os familiares desse cara. O cara vai na CPI, passa em todo lugar, todo mundo vendo. Eu compro, eu sou manipulador, eu sou o rei do rebaixamento. Cara, tem moral, tem ética, existe moral, existe o orgulho, o respeito próprio de um cara falar isso dessa forma. Cara, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com a falta de vergonha de falar que é manipulador, de falar que compra jogo, que paga juiz, sabe? Sorrindo, como se fosse uma profissão oficial, como se ele tivesse estudado, se formado para ser manipulador de resultado, para comprar árbitro, com todo o orgulho e todo o sorriso no rosto. Eu achei assim inacreditável, né? Inacreditável a falta de noção pelo tamanho do assunto, pelo tipo do assunto, pela gravidade do assunto. Isso é um ponto. Segundo ponto, cara, você pode falar, aqui no Brasil, depois que um candidato a prefeito expõe um laudo falso, assinado por um médico que já faleceu, para tentar desmoralizar, desqualificar, diminuir, né, um outro candidato, e não acontece nada, qualquer um pode abrir, ir na televisão e falar o que quiser, dizendo que é só opinião. Então eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião. Para mim, eu acho que a parte do Palmeiras e do São Paulo, eu acho mentira. Eu acho que é conversa furada. Eu joguei futebol, eu joguei no São Paulo, joguei no Corinthians, né? Corinthians e São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos. Enfim, joguei. Cara, sabe quando jogadores de um time e de outro vão se vender para tomar uma goleada do adversário? Sabe quando vai acontecer isso? Na minha visão, minha opinião, tá? Que nem ele falou. A minha opinião, assim, para mim é nítido. Absurdo qualquer jogador de Palmeiras, de Corinthians e Santos, de São Paulo se vender para tomar uma goleada do rival, sabendo das consequências que existem, sendo que ganham muito bem. Não vale a pena um jogador num clássico desse se vender por causa de sei quantos milhões, se sabe que o resto da consequência disso é pesadíssima. Eu não acredito, tá? Eu não acredito nesse cara. Como não acredito no Textor também. Já falei 1000 vezes. Inteligência artificial. Agora, por enquanto, não aconteceu nada de errado. Que o Botafogo está em primeiro. Está 3 pontos à frente do Palmeiras. Vamos ver quando jogar Palmeiras e Botafogo. Se o Palmeiras ganhar, vai surgir inteligência artificial novamente? Meu, o Botafogo tem um timaço. Tô torcendo para que seja campeão, porque merece ser campeão. Gosto da história do Botafogo. Já falei 1000 vezes que, pô, eu adoro aquela foto que tem Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César. Uma linha que eu mais marcante na minha vida. Mas, cara, vamos falar a verdade. Prova. Para falar coisa grave, você tem que provar, cara. Não pode. É inadmissível uma pessoa ir numa CPI, não, que entrou por Skype, né? Fazer acusações desse tamanho sem uma prova, sem mostrar nada. Ele acusa jogadores do São Paulo, Palmeiras também, obviamente, está todo mundo envolvido, como ele falou. Ele acusa jogadores do São Paulo, ele acusa o clube São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, sem mostrar uma prova. Sem mostrar uma prova. Sabe? Então, cara, eu acho isso uma irresponsabilidade para quem dá corda para isso daí. Quer falar? Tem todo o direito de falar. Quer acusar? Tem todo o direito de acusar. Chega com provas, meu. Chega com provas, cara. Porque ficar falando, acusando jogador de futebol, clubes e tal, que se vendeu para tomar goleada do adversário, sem mostrar nada, isso é falácia. Enquanto não mostrar nada, não tem que dar corda para esses caras, para nenhum deles. Ô Arnaldo, bom, enfim, né, como eu falei, né, se gasta um tempo enorme numa CPI que quer investigar as bets, o cara vai lá e fala esse negócio que é a opinião dele, ele acha que teve e tudo mais.
e todo mundo ali, os deputados, eles ainda dão uma inflamada no negócio, olha, veja bem, é estarrecedor e não sei o que e tal. Queria saber a sua opinião. Olha, vamos lá, por partes. Primeiro, você falou CPI para investigar as bets, né? A CPI, Eu falei ela deputados ficou... senadores, tá? Só para corrigir aqui. Sim, não, mas digamos o objeto da CPI. Na verdade, são objetos. Eles podem ou não estar interligados, né? E aí o terreno fica vastíssimo. Uma coisa é apostas esportivas, bets, a outra é manipulação de resultados. Elas podem até estar conversando, como quis dizer ou mostrar a nossa testemunha, né, ilustre, né? Mas não necessariamente. E nessa tentativa de abraçar o mundo nessa CPI do esporte, eu acho que ela se perdeu desde o início, né? Ela não conseguiu focar nem na manipulação de resultados eventual e nem na questão das apostas esportivas bets, né? Então eu acho que aí tem uma... E o que mais me dá desgosto é que no comando dessa CPI existem duas pessoas que militavam no futebol, que em tese dariam credibilidade para tudo. O Cajuru, que foi também jornalista esportivo, e o Romário, que jogou bola, como disse o Casão, né? E aí, assim, quando o Casão falou, pegou São Paulo e Palmeiras como exemplo, inclusive na relação de como um jogador ou um grupo de jogadores não entregariam um jogo, um clássico e tudo mais, eu até estava prestando muita atenção para que quando esse jogo especificamente seja analisado, e foi algumas vezes, primeiro pela inteligência artificial do Textor, que apontou até frango do goleiro num pênalti, né? Não sei se vocês lembram. Rafael, goleiro, movimento não usual na cobrança de pênalti. E acho que, assim, nesse aspecto, nesse caso específico, talvez seja o jogo que tenha mais elementos e jogadores acusados e tudo mais, e agora numa segunda onda com esse cara aí. Eles, eu acho, os clubes e os jogadores especificamente, eles têm que tomar uma atitude mais incisiva do que simplesmente... Porque, de novo, o nome deles está exposto numa situação dessa, de acusação até agora leviana, né? Então, o que aí, de novo, acontece neste momento, aí a temporada, aí você junta o último aspecto nessa pizza toda. A reta final do Brasileirão, em que também estão envolvidos Palmeiras e Botafogo, né? Nesse outro Brasileirão, com outras situações, com outras características. E aparece aí mais um vídeo para a gente discutir aqui, né? Eu também acho, até agora, para mim, não passou de leviandade. O depoimento do cidadão, para mim, é risível, né? E é um escárnio, é mais que isso, é um escárnio, como disse o Casão. É de novo um tapa na cara da sociedade. E até agora eu, sinceramente, não consegui unir o que essa CPI tenta desesperadamente. A questão das apostas e das bets com a manipulação de resultados. De novo, vou insistir. Elas podem até conversar desde que você tenha provas. Mas são coisas, em tese, independentes que acontecem no mundo do futebol, dos esportes. E essa CPI tenta abraçar tudo de uma vez só e, para mim, não consegue avançar uma casa. Faz aí, a CPI já está criada há algum tempo, né? E foi muita gente já depor, o Textor foi lá algumas vezes, os botafoguenses falam que o Textor tem razão e tal, mas... A Leila, o Casares, né? A São Leila, Paulo e Palmeiras. Casares, todo mundo lá. Johnny. Oi, fala, Casão. Não, assim, o Textor pode ter razão, desde que dê provas, desde que mostre provas. Sabe? Esse cara que falou ali, ele pode ter razão, desde que ele mostre provas. Porque ficar acusando as pessoas e acusando clubes sem provas nenhuma, sabe? E nada acontecer, vira uma baderna, né? Não tem critério a discussão. Por exemplo, eu vi essas imagens que foi mostrada aí, do cara dando depoimento lá. Para mim parece podcast.
Para mim parece podcast. O cara vai no podcast, fala umas coisas, fala umas barbaridades, e aí começa a ter cliques, começa a aumentar seguidores e começa a virar famoso. Sabe? Vira famoso de uma hora para outra. Porque eu nem sei quem é esse cara. Eu nunca ouvi falar nele. O que ele é? A profissão dele qual que é? Comprar jogador, comprar árbitro, manipular resultado, fazer time cair para a segunda divisão, através de falcatruas. É essa a profissão dele? É essa? Qual é a profissão dele? Empresário, mas empresário como? Eu não sei nada. Tudo que ele falou aí, para mim, tudo que ele falou, ele está envolvido em falcatrua. Tudo. Tudo foi falado de envolvimento dele. Ele sabe, jogadores que falaram, quais jogadores falaram? Eu compro árbitros da FIFA, de confederações, quais árbitros? Ficar jogando conversa fora e ficar dando corda pra cara que quer ganhar clique, quer aparecer em sites, quer ter cortes, quer ganhar seguidores. Tá parecendo podcast. Sabe podcast? Quando você convida um cara para dar uma entrevista, para conversar com o cara, e do nada o cara sai falando coisas absurdas para ficar marcado, para ter um realce, para ter uma ênfase, para ter um destaque em alguma coisa, sabe? Não estou falando que todos os podcasts são assim, porque o meu não é assim. Eu vou e converso normalmente, eu não fico provocando a pessoa para falar coisas de impacto. Mas muitas vezes as pessoas são provocadas para falar e outras vezes falam porque quer. Nesse caso aí, é um depoimento. Mas depoimento de uma pessoa que não leva a nada. Nada. O William Rogato, ele se diz empresário e ex-dono de uma casa de apostas também, e também é conhecido como o rei do rebaixamento, como a gente falou que rebaixou 42 times e ganhou 300 milhões com apostas.